Eu gostaria de ler, então, uma proposta de redação comentada intitulada O Caos da Mobilidade Urbana. Então, nós vamos proceder à leitura desta proposta, verificando que o aluno, ainda que preocupado aí talvez exageradamente com a coesão, esqueceu um pouco da coerência, né, do fio condutor e da argumentação. Isso pode ser visto por esses trechos deixados em lilás claro. Quer dizer, ele tem essa preocupação quase que exagerada da coesão referencial, né, ao passar de um período para o outro, mas ele peca, né, ele deixa a desejar a exploração, né, daquele fio condutor necessário ao desenvolvimento do tema. Ele parece que não tem muita informatividade, não acrescenta argumentos, né? Ele não se apropria de estratégias argumentativas. Vejam só, o caos da mobilidade urbana. A infraestrutura das cidades, que é responsável pela mobilidade em todos os setores, está completamente desorganizada e abandonada. Tal desorganização é resultado da falta de investimentos suficientes e do péssimo planejamento da infraestrutura de cidades em constante crescimento. Essa situação acaba favorecendo o caos na mobilidade urbana das nossas cidades, com frequentes congestionamentos, aumento no fluxo de carros e ruas mal planejadas, incapaz de corresponder à demanda de carros nas cidades. O transporte público, que seria uma alternativa para melhorar a mobilidade urbana nas cidades, mostrou-se insuficiente e ineficaz. Essa ineficiência se deve pelo fato de que as pessoas deixam de usufruir do transporte coletivo por causa de vários problemas, como a superlotação de ônibus e metrôs. A consequência disso é que várias pessoas deixam de usar o transporte público e aderem ao uso de seus veículos particulares, aumentando ainda mais o fluxo de carros no trânsito. Além disso, um dos fatores mais importantes no entendimento de tal fenômeno é a negligência do governo em tentar solucionar esse problema. O governo é o principal responsável pela crítica situação da infraestrutura e do transporte público. Atitudes mais severas devem ser tomadas por parte deste órgão para que esse caos que afeta a mobilidade das pessoas seja controlado. Portanto, para que o caos na mobilidade urbana das cidades brasileiras seja reduzido, é preciso que o governo inicie um plano de reforma completa na infraestrutura, melhorando as condições das vias públicas, criando rotas estratégicas para desafogar o trânsito e, além disso, expandir os sistemas de transporte coletivo através da criação de pistas exclusivas para ônibus e expansão de linhas de metrô. Para reduzirmos o problema do caos da mobilidade urbana, é necessário discutirmos sobre a infraestrutura das cidades, o transporte público ineficaz e a negligência do governo em tentar resolver esse fenômeno. Ok, eu creio que vocês acompanharam, então vamos voltar aqui ao início desta proposta de redação a partir do tema do simulado desta semana. O que aconteceu então? O aluno está mais preocupado com, talvez, o respeito à norma padrão, né? O respeito ou a adequação aos aspectos coesivos e está deixando em terceiro plano a argumentação em si, não é? Então, vocês podem ver que já no primeiro parágrafo, ele comete uma falácia. Ele faz uma generalização de modo apressado, né?
e a declaração dele, o julgamento dele é muito taxativo, né? Está completamente desorganizada e abandonada. Então, esse completamente é um advérbio que vem justamente apontar para um posicionamento, um julgamento muito taxativo, que está o quê? Causando essa generalização, que é reiterada em vários momentos do texto, ok? Quase que como num ciclo vicioso, né? Por falta justamente de argumentos mais consistentes. O segundo parágrafo também tem elementos de coesão. Vocês podem ver aí em lilás. Alguns avaliadores menos experientes, às vezes numa leitura rápida da redação, acham que o aluno, por ter o domínio de elementos coesivos, tem, consequentemente, domínio da coerência. Cuidado, professor avaliador, não é assim. Não é porque o aluno não comete ou comete raros erros gramaticais de acentuação e de concordância, ou não é porque ele pratica a coesão que a lógica da argumentação está ok. Então, é preciso realmente olhar para esse aspecto da fundamentação das estratégias argumentativas. Então, ele cai quase que num ciclo vicioso aqui, não é? Já no terceiro parágrafo. Ele comete um aspecto bastante comum do estilo caótico de redigir, que é a redundância, e mais aqui, para o final, vocês podem ver que eu deixei em vermelho, ele tenta, sim, apresentar 3 propostas de solução, após o operador, portanto, conclusivo, não é? Mas olha o que acontece. Para que o caos na mobilidade urbana das cidades brasileiras seja reduzido, é preciso que o governo inicie um plano de reforma completa na infraestrutura, melhorando as condições das vias públicas, criando rotas estratégicas para desafogar o trânsito e, além disso, expandir o sistema de transporte coletivo. Percebem? Ele está fazendo uma enumeração e o último elemento, o terceiro elemento dessa enumeração, que é expandir os sistemas de transporte coletivo, ele não diz respeito a um aspecto da infraestrutura. Ok? Então, já é uma enumeração que traz aí, no seu terceiro elemento, um problema de coerência. Né? E essas propostas de solução são inéditas? Ou, na verdade, são um lugar comum? Não é? Fica a minha pergunta, houve um certo tangenciamento ou não? Ou um completo tangenciamento nessa proposta? Não é? Então, nós vamos discutir esses aspectos ao atribuirmos, neste momento, valores a essas 5 competências comentadas no início da nossa fala nesse minicurso. E a conclusão? Lembra-se do que eu falei? Né? Ele diz lá, é necessário discutirmos sobre a infraestrutura das cidades. Discussão não é proposta de solução, nem a conscientização comumente citada pelos candidatos. Né? Nós já falamos sobre isso e eu volto a salientar. Ok? Então, a nossa sugestão de exercício para agora é que vocês, professores participantes deste minicurso, atribuam nota, né, valores a cada competência, segundo a matriz de referência do Enem. Então, nós vamos dedicar aí um tempinho, de 5 a 10 minutos, para que os nossos participantes, então, releiam esta proposta, façam, então, atribuam valores de acordo com a matriz, e nós vamos, ao final desses minutos, verificarmos se alguns voluntários aí apresentariam notas muito discrepantes.
Lembram-se, não podemos divergir aí em mais de 80, 100 pontos. Estão lembrados? Quem se esquecer desses critérios, volte ao guia. O guia traz esses critérios aí de pontuação e também o da divergência. Poderemos também indicar alguns participantes para atribuir, para indicar a nota que atribuiu. Ok? Mais um detalhe. Poderíamos, então, comentar que uma boa redação, né, uma redação aí esperada, diríamos, deveria ter alguns encaminhamentos. Vocês encontram também nesse arquivo, em Word, alguns encaminhamentos que ele poderia dar. O aluno poderia falar da difícil implantação de um sistema de mobilidade urbana, né, de qualidade nas cidades, como se devendo priorizar a locomoção de veículos motorizados individuais. Ele também poderia falar da pouca valorização dos modos populares de locomoção, por exemplo, a bicicleta. É possível andarmos de bicicleta nas ruas de São Paulo, na maioria dos bairros centrais? As vias estão rebaixadas, não é? Outro item possível de encaminhamento, falar das cidades, não é? Hoje elas são planejadas para quê? Para facilitar a fluidez de quê? De carros, basicamente, né? Os incentivos maiores são para os carros. As montadoras, quando têm os seus pátios cheios, né? Logo ouvem o governo dizer ou dar uma solução. Qual é? Abaixar o IPI dos carros para facilitar a venda, não é? Então, isso motivaria o mercado de automóveis. Então, o aluno poderia comentar por este lado, não é? E chegar a essa consequência, não é? Quem está pagando esse preço, né? Quem está pagando por essa opção? O número de carros rodando só aumenta, como nós vimos, pelos dados estatísticos do Detran, não é? Quantos carros o Paraná, não é? Ou Curitiba já possui? Temos aí percentuais. 1,8 carro, não é? Por habitante. São Paulo, 2,3 habitantes por carro. Belo Horizonte, 2,2. Olha só, o aluno também poderia comentar sobre a falta de investimento em transporte coletivo. O aluno ainda poderia falar que o transporte público é visto ainda como algo das classes mais baixas. Então, muitos dos que precisam do transporte coletivo sonham de ter seu carro, né, para não precisarem se locomover de ônibus. E também a questão da falta de infraestrutura para bicicletas, né? Muitos gostariam de ir de bicicleta ao trabalho, à faculdade, mas o quê? Não tem ciclofaixa, a falta de sinalização, falta de lugares para guardá-las, falta de respeito. Não é o caso aqui do Japão, porque é impressionante que as guias estão todas rebaixadas, não é? Completamente diferente da realidade do Brasil. Então, partindo então para as propostas de solução, o aluno poderia incentivar o uso da bicicleta, incentivar a andar a pé, organizar carona solidária, adotar um escritório em casa, né? Ele poderia também propor o incentivo a horários flexíveis de trabalho, não é? Nas fábricas, de saída de alunos nas escolas, nas empresas. Ele poderia também, como proposta de solução, falar dos suportes para a bicicleta nos ônibus. Então, a proposta precisa ser bastante específica. Falar de táxi coletivo, de instalação de bondinhos e teleféricos, utilização de bolsões de estacionamento ociosos, por exemplo, um estacionamento de um estádio de futebol. Ele pode, durante os dias que não há jogos, servir de
de estacionamento integrado a uma rede de transporte, ok?